Bom dia, capítulo 4, oitavo ano, Revolução Francesa. Nós falamos tanto de revolução, agora chegou a Revolução Francesa. E eu queria já começar com você, lembrando de um conceito, tá? O que difere guerra de revolução? Revolução quando aquele que promoveu a guerra, promoveu a revolta, promoveu a luta, depois dessa revolta, dessa luta, houve uma transformação social. Na França, daqui um pouco você vai ver comigo que tem três estados. Quem governava o primeiro estado, o segundo estado, e o terceiro estado, que era a burguesia, não dominava. Ao final da Revolução, o terceiro estado passa a ser o primeiro estado. Então aí houve uma revolução. Por isso nós marcamos esse fato histórico aí como a era da modernidade, ou depois do fim da modernidade, se tornando então aí a era pós-moderna, né? A gente vai começar a ver o ser humano agora de outra forma. Então, esse é o marco. Bacana? Revolução Francesa muda o mundo, porque é uma revolução que vai dar continuidade a outras revoluções, e aí vai ter sempre aquela velha teoria do Eric Hobsbawm, que vai dizer que a partir do 18 a era das revoluções, né? Muitas revoluções e transformações sociais. Começa então essa aula pensando que antes do século XVIII, ou melhor, no século XVIII, nós vamos ter então poder absoluto, né? O absolutismo. E na França o governo era de Luís XVI. Então, disse bem no início, vamos pensar comigo, você vai ter três estados definindo as classes, que nós chamamos de classe aqui no Brasil. A França define como três estados. O primeiro estado é o clero. Clero, para quem não está inteirado, é a igreja católica é o clero. Você vai ter depois do clero os nobres, e aí você vai ter o terceiro estado. O terceiro estado é composto de alguns estados, né? De umas formações. Você vai ter a burguesia, que é os comerciantes, os grandes comerciantes, você vai ter os pequenos comerciantes, os camponeses e os operários. Preste bem atenção, o terceiro estado é o estado menos significativo do ponto de vista político, ele não define nada, mas preste bem atenção que ele é o estado mais populoso, ele compõe 95% da população da França. Alguns historiadores vão chamar isso aqui de 25 milhões, 30 milhões de pessoas. Mas é o estado que tem mais gente, mas é o estado menos significativo do ponto de vista político. Nossa, isso é terrível, né? Se você pensar que no Brasil 90% da população não toma decisão nenhuma e que 90% da população brasileira vive com menos de 50% da produção do país, também é algo assustador. Não fica criticando a história francesa, fala, nossa, mas tanta gente sem poder. E o nosso país também é muita gente sem poder. Nós temos no Brasil, na nossa representação, 500 pessoas representando 200 milhões de pessoas. É um negócio meio complexo, né? Meio tumultuado também. Então não fica criticando o Estado francês, fala, nossa, mas como que eles aceitavam? Se você pergunta isso, eu vou ter que perguntar para você também, como é que você aceita hoje também? Bacana. Se você prestou atenção, no final da aula dos Estados Unidos, eu falei que os Estados Unidos tinham uma parceria com a França. Qual foi essa parceria? Duas parcerias. Primeiro, você vai ver aqui que os intelectuais franceses, que também influenciava os ingleses, né, naquela revolução, na independência norte-americana, eles vão receber apoio financeiro da França. Então a França estava com alguns probleminhas financeiros. Primeiro, por que esses probleminhas financeiros da França? Ela estava ajudando nessa luta norte-americanos e Inglaterra. A França faz parceria aí com os Estados Unidos, que essa parceria permanece até os dias de hoje. Tá, na França vai ter muitos intelectuais que vinham do famoso iluminismo, mandando no jornal, escrevendo no jornal, mandando notícia, e notícia forte, falando, nossa, que coisa estranha. Aí eles questionavam esses dados, falando, nossa, o terceiro estado é o maior estado, é o que tem mais gente, é o que produz, é o que sustenta o país, e não manda nada. Um só que manda, sem leis, sem regras, poder absoluto. Aí questionava, será que esse rei é mesmo
uma orientação de Deus para as nossas vidas? Foi Deus mesmo que escolheu? Ele é um poder divino mesmo? Esse era o primeiro questionamento. E a segunda questão era, que divisão injusta é essa? 90% da população no terceiro estado, e o terceiro estado não manda nada. Por que o que tem mais gente manda menos? Então a França começou a fazer esses questionamentos. Gente, por isso que sempre os políticos não gostam muito de questionamento, né? Os políticos estão lá governando a França, de boa, os intelectuais franceses chegam e começam a questionar. Há um grupo que sempre há confusão para os políticos, é o grupo dos intelectuais. Nenhum político gosta muito de intelectual, porque é o povo não muito intelectual, que é o povo menos pensador possível, né? Sem questionar, deixa a vida nos levar. O político gosta da filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida nos levar. E esses caras que questionavam, falaram, peraí, que Estado é esse? Que justiça é essa? Então, o Estado francês começou a viver essa crise. Tá, dentro da crise, você vai pensar algumas coisinhas. Primeiro, olha bem, mapeia comigo. Onde começa a crise da Revolução Francesa? Primeiro, o rei, ele gastava mais dinheiro do que recolhia. Isso é um péssimo negócio. Você na sua casa começar a gastar mais dinheiro que vocês recolhem, que você ganha, vai ter problema também na sua casa, vai ter crise também na sua casa. Então a França não é diferente. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Por isso no Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal, que deveria existir sempre, mas foi só na era pós-moderna que pintou essa lei no Brasil. Ou seja, o camarada era político, ele gastava mais do que podia pagar, deixava a dívida para o outro governante e deixava o governo, e assim seguia a vida, seguia a história. Então no Brasil agora há uma lei de responsabilidade baseada nesses princípios aqui da França. Então a segunda coisa é que os Estados Unidos estava em guerra com a Inglaterra, e a França vai apoiar os Estados Unidos mandando soldados, mandando recursos, mandando armamento, e isso vai trazer um probleminha financeiro. Eu já estou com dívida, já estou não podendo fazer nada, eu entro numa guerra, guerra tem custo, tem gastos, então os Estados Unidos deu probleminha também para a França, mas depois vai compensar isso na frente, vida que segue. Tá, qual é a solução do gênio do nosso rei, da nobresia? Eles fizeram o seguinte, olha, para aumentar a arrecadação, a solução é aumentar os impostos. Aumentar os impostos de qual classe? Da terceira classe. Então eles vão cobrar mais impostos da terceira classe para pagar os danos que eles cometem. Eles cometem os danos lá em cima e cobram do povo. Esse é sempre uma tônica política. Para resolver problema, aumenta os impostos. Se você perguntar para o seu pai, pai, você aguenta pagar mais imposto? Seu pai não aguenta pagar mais nenhum imposto. Nem fala essa palavra para ele, senão gera dano para você. Tá. 1789. Essa é a data da famosa Revolução Francesa. Marca essa data, 1789. E a pressão que chegou tanto no governo francês que ele resolveu fazer uma reunião, e nós vamos chamar essa reunião, anota essa palavra, reunião dos Estados Gerais. O que é isso? Como eu disse para você, tem 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobres. Terceiro estado, o estado burguês. Um estado tem mais outros componentes, mas quem lidera é a burguesia. Então você vai ter clero, nobres e burgueses. Aí o governo, para ficar bem com todo mundo, resolve fazer uma assembleia. Talvez daí nasce a palavra, né, assembleia, né? O que é a assembleia? Reunião de todas as classes. Ele vai fazer uma reunião de todas as classes, uma assembleia, para votar, deliberar decisões políticas. Isso era para dar ideia para a burguesia, que a burguesia também agora fazia parte das decisões políticas. Mas olha, preste bem atenção, são 3 estados. O governo vai dar um voto para cada categoria, para cada estado, ou seja, o clero vai ter direito a um voto nas decisões, o estado nobre vai ter um voto e o estado burguês um voto. Então preste bem atenção, eu chamo isso aqui, nenhum livro de história chama isso aqui, algo original meu, é o famoso 2-1. É um jogo político que sempre vai dar 2-1. Você vai para o estádio já desanimado, porque o time sempre vai perder de 2-1. Por quê? Todos os burgueses, que são 95% da população, valem um voto. Os nobres e o clero valem 2 votos. Então, sempre os dois são parceiros, sempre vai ter o mesmo resultado, ou seja,
2-1, 2-1, 2-1. E esse maldito 2-1 vai causar então a revolta do terceiro estado, que é a burguesia, que vai promover então, aqui começa a nascer a famosa Revolução Francesa. E onde nasce a Revolução Francesa então? Nessa guerra por direitos. O Estado burguês vai promover a seguinte ideia: não, peraí, nós somos uma multidão, então a multidão, e vocês são poucas pessoas, então nós vamos fazer diferente agora. O que vai acontecer? Nós vamos dividir agora por cabeça, o voto vai ser por cabeça. Cada categoria vai ter direito a votar um representante, ou seja, se tem milhões do terceiro estado, vai valer os votos. Aí o outro estado questiona, peraí, mas aí não vale, porque nós somos poucas pessoas, vocês são muitos, aí vocês vão dominar os estados. E aí começa a Revolução Francesa, a gente continua na aula que vem. Cuide-se bem, fique em casa, fique em paz.